Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Trazendo hoje novamente a continuação do nosso estudo, né? Qual eu prometi para vocês, trazer o estudo sobre quem é Deus, como servir a Deus, como ele quer ser servido. E no dia de hoje, irei trazer a diferença entre três modos de servir a Deus, né? Escravo, servo e filho. E vamos começar o escravo, né? Espírito da escravidão. O apóstolo Paulo ele falou no livro de Romanos 8:15. Irei me basear, escravo, nesse versículo aqui. Fica até o final, Deus tem uma palavra para o teu coração. Você não vai se arrepender, né? Deixa o Senhor falar contigo. Romanos 8:15 diz: Por que não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebesse o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? O livro de Romanos ele foi escrito para cristãos que foram expulsos de Roma, né? Por conta do imperador, ele falava que os cristãos estavam cometendo desordem e expulsou eles. A gente vê quando se encontrou ali um casal com Paulo, que tinham vindo porque o imperador ele tinha mandado eles embora. E depois, quando esses cristãos eles retornaram para Roma, a igreja de Roma estava tomada por gentios, né? E pessoas que queriam voltar novamente às práticas judaicas, ao judaísmo novamente, né? Seguir a lei. Aí estavam sendo perseguidos também. Estava havendo muitas coisas, irmãos, contra aqueles cristãos ali. Por isso o apóstolo Paulo ele escreveu isto aqui. E o significado de escravo, o escravo da época, né? No sentido romano, porque se estamos falando da igreja de Roma, no sentido romano e judaico também, misturado aí. A diferença entre escravo e servo e filho, né? A escravo. Escravo e servo é a mesma coisa, né? O sentido dessa palavra aqui que o apóstolo Paulo falou, de espírito de escravidão, é o mesmo sentido, de escravo para servo, é a mesma coisa. Só que eu vou mostrar a vocês a diferença depois de um servo no seu lado bom e o servo como servir a Deus como um servo, mas um servo na forma negativa. Escravo, ele significa sujeição total a um senhor, estado de escravidão, falta de liberdade, subjugação, obediência forçada. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês vão receber espírito de escravidão. E é porque o escravo ele serve por medo do castigo, medo de ser morto pelo seu senhor. O escravo não tinha direito, o escravo não tinha salário, né? Ele era tratado como um objeto. Ele podia vender, ele podia dar ele de presente, podia fazer o que quisesse com ele o senhor. Aí ele não tinha direito algum, o escravo não tinha direito a nada, não tinha direito. E muitas pessoas servem a Deus dessa forma, com espírito de escravidão, com medo de Deus, né? Pessoas que são tão religiosas que muitas vezes seguem sua religiosidade, mas não tem tipo de intimidade com Deus, não conhece Deus na sua intimidade, somente por seguir regras, né? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E serve a Deus por medo do castigo, medo da condenação do inferno. O apóstolo Paulo diz assim, a lei de Cristo te livrou da lei do pecado. Estou debaixo da lei do pecado. Porque a lei, irmãos, a lei escraviza por quê? Porque a lei, ela mostrava o pecado, mas ela não tinha o poder de tirar do coração do homem libertar o homem do pecado. Não tinha o poder, ela só mostrava o erro, mas ela não livrava o homem do pecado. Então foi por isso que foi necessário Cristo. Então pessoas que servem a Deus com espírito de escravidão, com medo da condenação, com culpa, né? Serve a Deus para não ir para o inferno. Serve a Deus, né? Porque acha que Deus é somente um patrão que está ali, né? Impondo. Isso aí era a igreja católica que falava muito isso, né? Que tem que ter, você tem que fazer, diversas coisas que ela impunha para o povo. Aí o povo tinha muito medo de Deus naquele tempo, porque não tinha o conhecimento de Deus. Eu tenho medo de quem eu não conheço, né? E o João, 1 João, lá em 1 João, deixa eu achar aqui, gente, que eu escrevi tudinho, né? Para deixar bem direito para vocês. 1 João 4:18 diz, o apóstolo João, ele diz assim, olha, o verdadeiro amor, o amor maduro, na sua maturidade, quando o amor atinge a sua maturidade, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele lança fora todo medo. Quando eu conheço a Deus, sei quem Deus é, quando eu amo a Deus de verdade, eu não sirvo a Ele com escravidão. E o medo sai, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é Pai. Eu sei que Ele é amigo. Mas muitas pessoas que não conhecem Deus, não têm um conhecimento, não têm intimidade, proximidade de Deus. Serve a Deus somente por, só vou para a igreja por ir, só vou para a igreja para não ir para o inferno, só vou para a igreja porque minha mãe me obriga a ir. Então muitas pessoas estão debaixo da escravidão, espírito de escravidão. Serve a Deus achando que Deus é só um patrão. E o escravo, irmãos, ainda é pior do que o servo, porque o escravo serve e não tem direito a nada. Só por medo. O escravo não tinha direito a nada. O escravo, no tempo
se tratando da cultura romana ali que estava, né, em Roma, não tinha direito algum. Escravo era legalizado, era um objeto, né, porque o escravo no judaísmo era diferente. Tinha direito os escravos. Deus incunha direito, mas na cultura romana não. E estava ali falando para a igreja de Roma. E pessoas que servem a Deus dessa forma não têm o conhecimento de Deus, não sabem quem Deus é. Olha o que Jó falou. Jó servia a Deus, era justo, buscava a Deus, oferecia sacrifício, né? Estava ali ensinando seus filhos, mas o que ele disse no 42, depois de ter uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos, agora eu te conheço na intimidade, eu sei quem tu és. Por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, porque ele conheceu quem era Deus. Então Deus, ele se conhece dessa forma. Quando a gente conhece quem é Deus, a gente não serve a ele, pois o medo do pecado, o medo da pena, medo ocupa, né? Então, escravo, pessoas que servem a Deus por medo. O apóstolo Paulo, ele diz, o João, ele diz, o verdadeiro amor. O amor, quando ele tem o amor de Deus, e ele não está só relacionado ao amor a Deus, não, ao próximo. Se quer ser liberto desse medo, é necessário amar o irmão, andar em amor, expressar amor para com as pessoas, para com Deus e para com o outro, porque a Bíblia diz, ele mesmo diz assim, não tem como eu dizer que amo Deus e não amo meu irmão. Se eu dizer que amo Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Então, para amar Deus, eu tenho que refletir no amor pelos meus irmãos. Está lá em 1 Coríntios 13, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, o verdadeiro amor, como é um amor de esforço, eu tenho que me esforçar, um amor incondicional, né? Não tem condição, eu não tenho que, é um amor de esforço, que eu não tenho que esperar receber em troca, né. E ele não entendia que tudo que o pai tinha era dele, não se posicionava como filho, né. Então temos 2 exemplos, tem o exemplo positivo, que é os diáconos, eles serviam a Deus, que tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de Deus, que tinham intimidade com Deus, que tinham proximidade com Deus, mas que servisse também, porque o filho, ele é um servo que serve posicionado como filho, porque serve por amor. Aí agora filho, na cultura romana, porque como era a igreja de Roma, na cultura romana, veja, filho, o significado de filho era filho natural, filho legítimo, indica relacionamento. Então todo filho tem um relacionamento com o pai, a proximidade, a intimidade, é um relacionamento, né. Não tem filho, mesmo se o filho te fosse adotado, mas tem que ter proximidade, relacionamento, conhecia a intimidade do pai, tinha proximidade de chegar ao pai, diferente do servo, dependendo do servo, como Abraão, o tipo de Abraão, porque aqui eu estou falando mais na cultura romana, mas no tempo de Abraão, Eliezer, por exemplo, que era um servo que servia, mas que ia ficar com toda a herança de Abraão. O pensamento de Abraão era esse, ter intimidade com o patrão dele, né. E filho, mesmo adotado, ele tinha os direitos de filho. Quando ele era adotado, ele tinha direito de filho, se tornava filho. É o significado, né. Eh, Relacionamento familiar, descendência, fazia parte agora da descendência, tinha descendência da família, tinha um relacionamento. E adoção significa colocar alguém em uma posição de filho, posicionar alguém como filho. Então eu estou posicionada como filho se eu aceitar a paternidade de Deus. Deus é pai, eu já ensinei aqui como Deus é pai, porque ele é pai, porque ele criou, porque ele sustenta, e para aceitar a paternidade de Deus tem que ser pela fé, por meio da aceitação de Cristo. E tem muitas pessoas que mesmo irmãs, aceitando Cristo, mesmo, são salvos, mas não se posiciona como filho. Tem a salvação, mas não se posiciona como filho. E os direitos de filho, né, eu falei aqui os direitos de escravo, o escravo não tem direito algum, direito algum. O servo ainda tinha direito, né, o servo tinha direito, mas não vou entrar muito nesse assunto, mas o servo tinha direito a um salário, o servo tinha direito, a uma família. O servo tinha direito a muitas coisas, o servo tinha direito a alguns direitos, agora eu mostrei o servo no sentido bom e no sentido ruim. Mas os direitos de filho, ele tem direito à herança plena. Tudo que o pai tinha era do filho, tanto se fosse adotado quanto se fosse filho de sangue. Então, muitas pessoas servem a Deus, mas não se posiciona como filho. Tem direito à herança. Tudo que Deus tem é nosso, está à nossa disposição. Eu não preciso angariar isso aí, eu não preciso conquistar, já é meu, por direito, porque eu sou filha, né. Eu não preciso trabalhar para Deus para ele me dar alguma coisa, né.
Quem trabalha com o espírito de escravidão trabalha para receber. O servo trabalha para receber. O servo que não se posiciona como filho. Mas o servo que é filho, ele trabalha sabendo que tudo é do pai, tudo é dele. É aquele filho que o pai é um grande empresário e trabalha na empresa do pai. Ele não se preocupa, ele não tem medo, porque ele sabe que tudo ali é dele. Ele trabalha com amor, ele cuida com zelo do que é do pai, porque também é dele. É diferente do servo que muitas vezes trabalhava relaxadamente de todo jeito, porque não é dele, porque ele não tem direito a nada mesmo. Mas o filho não, ele serve sabendo que tudo que ele está ali cuidando é dele também. Tem direito à herança plena, ele não trabalha para o pai com o pensamento de receber alguma coisa, porque já é dele, já está disponível, já está à disposição. Outro direito do filho, direito de um nome. Lá em João 15, o Senhor ele disse: "Eis que não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei". Ele nos deu um nome. Eu tenho um nome, você tem um nome. Se você está posicionado como filho, você tem um nome, você não é bastardo, é. Você não é aquela pessoa que ficam sem dono não, você tem um nome. Ele te deu um nome. É a terceira coisa, nome e posição na família também. Estou posicionado na família de Cristo, família celestial. É. A Bíblia diz que, como igreja, estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Já temos direito à herança, já estamos usufruindo a herança, iremos usufruir a herança eterna e aqui na terra também. Então, posição, o filho tinha posição, nome e uma posição na família. Um adotado passava a ter um nome da família, o filho, quando era adotado, a receber um nome de família. A terceira coisa, ele tem status social da família. Então, o filho, eles tinham status na sociedade. O que é esse status? Era um nome respeitado. Era respeitado, era honrado, a posição de respeito, a posição de honra. Eu sou filho de fulano de tal, né? Porque as pessoas grandes, né? Os filhos dele eram respeitados como o seu pai. Então é assim na família de Deus, você é respeitado. Se você é filho, se posicione como filho. Em que questão? Em que situação somos respeitados? Temos um nome. Na terra, pelas outras pessoas, nos respeitam como filho de Deus e no reino espiritual. Somos respeitados como filho. Satanás, ele tem medo, né, do nome que você carrega. Porque Jesus disse: "Eu te nomeei. Eu coloquei em você um nome. E você é meu filho. Você tem um nome." E os demônios, eles têm que respeitar. Quando você chega a respeito, o reino das trevas, eles respeitam, porque vê em você um nome e está com a posição de filho. Antes, quando vivia nas trevas, não, você não era respeitado. Satanás fazia o que ele queria, zombava, ria. Mas hoje, o filho que está posicionado, com posição de filho, ele é respeitado no mundo espiritual. Onde ele chega, Satanás, ele tem que obedecer. Não é a ele, é o nome que está nele, que é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele te deu autoridade, diz ao poder que é no meu nome. Então ele nos deu um nome. E tinha status, filho, ele tinha direito a status, né? Onde chegasse era reconhecido como filho. E como somos filhos do dono do céu e da terra, irmãs, temos toda a autoridade e todo o poder. Ele deu através do nome do seu filho. Então, Satanás, ele tem que obedecer, né, ao nome, o poder que há no nome de Jesus. E muitas pessoas prostrado, né, não se posiciona como filho. Satanás, ele faz o que quer, da forma que quer, né, age da maneira que quer. Eu não estou dizendo aqui que onde você chegar, a luta vai passar. Não, a gente passa por situação difícil, mas posicionado como filho. Não se prostra, não se rende, porque sabe que é filho. Sabe que tem direito à herança, sabe que tem um nome, sobre você é um nome. Quando Satanás olha para você, ele não te vê, ele te vê o nome que tem em você. Quando o poder das trevas olha para você, ele vê o nome que está em você, porque Deus te deu um nome e te colocou numa posição de filho. O escravo não. O escravo, se ele saísse, ia para uma feira, ele é conhecido como escravo. Escravo da orelha furada na cultura judaica, mas eu estou falando da cultura romana. Mas o filho não. O filho era respeitado, filho de fulano, filho de Sucrano, porque tinha um nome. O nome dele fazia com que ele fosse respeitado e tinha status na sociedade, tinha que ser honrado. Quando, veja no Novo Testamento, os apóstolos, quando chegar, né, quando
os apóstolos chegaram. Por exemplo, houve aqueles 2 homens que os filhos de Cefa, que eles foram usar o nome de Jesus através do nome de Paulo. E os demônios fizeram o quê? Não respeitaram, porque eles não tinham posição de filho. Esse Paulo eu conheço Paulo. Eu sei a quem Paulo serve, mas vocês eu não conheço. Então, quando você chega no ambiente, entenda isso, você é respeitado no mundo espiritual e no mundo terrestre. A lição dessa semana da escola dominical do CPA dela está contando diversos testemunhos. Conta o testemunho de um irmão, de um homem, né? De várias pessoas. Se você for ler o livro da lição da escola dominical, tá vários testemunhos e mostra ali o posicionamento de filho. A autoridade, o irmão usando a autoridade de filho, disse que chegou numa feira e aquela feira ninguém pregava naquela feira. Porque tinha medo, porque tinha um homem que mandava em tudo. E quando o irmão orou e foi lá pregar. Aí veio o homem armado e mandou ele parar. E ele, com a autoridade de filho, ele disse: quem é você para mandar eu parar? E quem é você para dizer isso de Deus? Irmãs, o homem murchou na mesma hora. E foi embora, pediu perdão e foi embora, porque você tem autoridade. Mas muitas vezes você baixa a cabeça, se prostra, e Satanás ele faz o que ele quer, porque não está posicionado como filho. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo a você que tudo na sua vida vai ser só flores e... Não, mas se posicione como filho. Você tem um nome. O nome dele está em você. E os demônios, eles têm que respeitar o nome que há em você. Então, use a autoridade que há em você de filho. Se posicione como filho, como herdeiro. Você não precisa servir a Deus para ter alguma coisa dele, não, porque já é seu. Sirva a ele com amor. Cuide. Faça a obra dele com amor, né? Que devemos fazer, eu também preciso fazer a obra dele com amor, com carinho, cuidar. Por quê? Porque eu sou filha, é meu, tudo é meu, eu tenho direito à herança. Eu não trabalho para ganhar alguma coisa, porque já é meu. E o filho pródigo, ele não entendia, ele servia ao pai, mas não servia posicionado como filho. E o pai disse a ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa me pedir para matar um boi, você não precisa me pedir nada, não, é teu. Tome posse, a herança já foi. Cristo já liberou na cruz do Calvário, só se a posse da herança é tua. Se a posse da herança que é tua. Você não precisa angariar. Você não precisa trabalhar para mim. Você não precisa fazer isso para receber, não. Trabalhe com amor, porque já é teu. Então, se posicione como filho. Meus irmãos, eu creio que o Senhor está falando contigo, não está falando com alguém. Porque a presença dele está tão forte aqui. Daí eu sei, então você tem que ele está falando contigo. Se posicione como filho. Outro direito de filho. Ele tinha direito, ele era parte da família. Não se sinta excluído. Muitas pessoas se sentem excluídas. Você é parte da família de Deus. A Bíblia diz que estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Você tem uma casa, você tem um pai, você tem um nome. Não se sinta excluído. Você faz parte da família, tanto na igreja quanto no mundo espiritual. Você faz parte da família de Deus. O quinto ponto, direito. Tinha direito à intimidade e proteção. A Isaías 41:10 já vai ser mais conhecido, diz assim, ó, não temas. É por isso que Jesus disse a Bíblia, há pessoas que dizem que ele tem 365 vezes, e não nunca li, mas que fala não temas. Por quê? Eu não preciso ter medo. Por quê? Porque eu tenho proteção, ele protege, ele é meu pai. Né? E eu sou respeitado no mundo espiritual. Quando você dobra os seus joelhos, o diabo ele sabe. O céu reage e o diabo corre, porque você é respeitado no mundo espiritual. Se você é filho, se você está posicionado como filho. E tem direito aqui o filho à proteção da família, a proteção do pai. Era protegido pelo pai. Não era qualquer um que alguém chegar e fazia o que quisesse como escravo. O escravo não, ele era vendido. Ele era como objeto, podia ser vendido, podia ser dado de presente. Você não. Quem se posiciona como filho faz parte da família, tem proteção. Ninguém toca porque sabe quem você serve. Muitas vezes, irmãos, quando nós filhos, Satanás nos revela e fala o que ele quer. Mas quando você se posiciona como filho, Satanás ele reconhece a tua autoridade de filho. Que há um te proteger, há um contigo. Como Eliseu. Eliseu não estava com medo quando cercaram ali a cidade, porque ele sabia que tinha proteção de Deus. Mas Geazi não, porque não estava posicionado como filho. E temeu. Né? É por isso que Deus diz, não temas, sabe por quê? Porque estou contigo. Eu sou contigo. Ele é, o verbo ser. Ele é, a essência de Deus é contigo. Ele age por você, ele trabalha por você. Então não devo temer. Muitas vezes eu temo como ser humano, né? Porque às vezes a gente não entende o poder, o teor da palavra de Deus. Mas nesse momento muralhas e prisões estão sendo quebradas no poder
que é no nome de Jesus. Muralhas, no dia de hoje, na mente de muita gente, está sendo quebrada. Você é filho, se posicione como filho. Você tem direito à herança, você tem um nome, você tem proteção, você tem um pai. Que toda muralha que foi erguida pelo inferno seja quebrada na autoridade do nome de Jesus no dia de hoje, através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é a minha palavra, ela diz que a palavra de Deus tem um poder que vai até as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos. Então toda muralha que foi levantada pelo inferno seja quebrada neste momento, na autoridade que é no nome de Jesus, pelo poder da palavra no Jesus. Você é filho, se posiciona como filho. Eu preciso, a cada dia, me posicionar como filha, tomar parte da herança. Então tem intimidade e proteção do pai, né? Não precisar temer, andar com medo, andar temendo, não vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ninguém tocava, porque sabia de quem era filho, né? Era respeitado na sociedade, quando o filho era filho de uma pessoa, tanto na cultura judaica quanto na cultura romana, de um imperador, alguém muito conhecido, as pessoas respeitavam o filho daquele homem, porque tinha um nome, tinha proteção, sabia que o pai protegia. Só que com o filho aí que só tem direitos não, também temos deveres. E os deveres de um filho: obedecer ao pai. Deuteronômio 28. Se tão somente obedecerdes. Então, para estar posicionado como filho, eu tenho que cumprir as minhas obrigações como filho. Porque, irmãs, o pai, na cultura romana, quanto na cultura judaica também, ele tinha autoridade quase que absoluta. Tomava decisões sérias pelo filho. O casamento era escolhido pelo pai, na cultura judaica e na romana. O casamento, trabalho, educação, tudo era ali decidido pelo pai, né? Então isso fala de submissão, sujeição ao pai, obediência, né? Como lá em Deuteronômio, como eu falei aqui, o 28, entre muitos demais outros, tem Efésios 6:6. Efésios 6, que fala assim: e vós, filhos, obedecei aos vossos pais, né, do Senhor, e fala sobre o servo, fala lá todos os direitos, os deveres, né? Tem o direito de honrar o pai, tem que honrar, tem que ter reverência. Os filhos na cultura judaica era a lei, se o filho blasfemasse contra o pai, se o filho praguejasse o pai, era morto. Tinha que ter respeito e honra. A honra lá era séria, na cultura judaica era assim, na romana também. Ajudar em casa. Então a filha, quando ajudava a mãe, ela não ajudava a mãe a dar salário, ela não, porque a casa já era dela. Ela era herdeira de tudo, mas tinha a obrigação de ajudar, tinha obrigações. O filho não só tem direitos, tem obrigações também. Ajudar por amor, cuidar, zelar, porque também era dela. Aquilo ali seria dela quando o pai fosse embora. Seguir ensinos morais, né? Fala na nossa moral. Tem que refletir Cristo, se eu for filha. E eu tinha o direito também de não envergonhar a família. E a responsabilidade de não envergonhar a família, né? Então eu espero que o Senhor ele tenha falado ao teu coração que muralhas tenham sido quebradas na tua mente, na mente de muita gente, né? Que não tem se posicionado, não sabe o que é se posicionar como filho. Hoje você sabe o que é se posicionar como filho. Você tem um pai, você tem um Deus, você tem um amigo. Ele quer relacionamento. Ele não quer que sirva somente para receber alguma coisa. Ele não quer que sirva a ele somente nos momentos de dificuldade, não. Ele quer relacionamento. E que você entenda que você é filho, se posicione como filho. Você tem um nome, você tem proteção, você tem status na sociedade. E no reino espiritual você é conhecido como filho. Se você está posicionado como filho, então se posicione como filho. Assuma o seu lugar. E a herança do teu pai é tua. Fiquem todos na paz de Deus. Espero ter ajudado.